Abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e versículo 20. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor, bom é estar na presença de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 20, disse, vamos ler o versículo 19 também. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Versículo 20. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Podeis sentar, irmãos. Ativadores de promessa é o nosso assunto desta noite. O apóstolo Paulo, ele tinha feito uma programação no seu itinerário de fazer uma visita à cidade de Corinto e à igreja que ali ele havia estabelecido. Porém, as coisas não aconteceram de conformidade ao que ele tinha estipulado para fazer. E ele não pôde, ao tempo marcado, estar com os irmãos ali em Corinto. E devido a esta dificuldade de agenda, alguns dentro da igreja começou a colocar em dúvida a palavra pelo apóstolo anunciada. E uns diziam que se ele não cumpriu uma agenda que tinha com a gente, como pode ser que a palavra que ele nos trouxe é uma palavra verdadeira? E para responder a esta inquisição e também para defender o seu apostolado, o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Na verdade, ali ele abre o seu coração e ele fala de uma tal maneira como se estivesse com o coração na boca, dizendo à igreja de Corinto que, por mais que os demais não os considerassem a ele como apóstolo, aquela igreja deveria considerar, porque por ela ele havia dado a vida. E para sustento dele próprio, dos demais que estiveram com ele quando da fundação daquela igreja, ele havia trabalhado com as próprias mãos para ter o seu sustento. E dentre essa defesa de Paulo, ele vem falar que a mensagem, a palavra de Deus, que fora anunciada à igreja de Corinto, ela não era uma palavra dúbia, mas era uma palavra firme e fundamentada na verdade do próprio Deus. E aí onde nasce este versículo de número 20, quando ele disse, porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Algumas traduções dizem por nosso intermédio. Meus queridos irmãos e amigos, há ativadores de promessas que eu e você precisamos conhecê-lo, para que possamos realmente viver uma experiência única e agradável com Deus. O que deixa transparecer neste versículo a primeira verdade sobre Deus é que Deus é um Deus de promessa. E o que é uma promessa? É uma afirmação
que se dará ou fará. É um compromisso escrito ou oral. Deus, ele jamais quebra a sua palavra, a sua promessa. Quando ele fala, está determinado. Porém, toda promessa, ela tem duas partes. Tem a parte do emissor e a parte do receptor. O emissor da promessa é Deus. O receptor da promessa é o destinatário. Então nós nunca vamos encontrar nenhum problema no emissor da promessa. O problema sempre vai estar no receptor da promessa. Eu me lembro quando menino, meu pai tinha um rádio, motorrádio, aquele de 1900 e andar para frente. E ele ouvia nas ondas tropicais. E as ondas tropicais tinham um problema, o narrador ia falando, e de repente sumia a voz por um período e depois voltava novamente. O pessoal da minha época aqui, de 25 anos, 28, 29, sabe muito bem disso. Então o problema lá, aonde o narrador, o programador está transmitindo, não há nenhum problema. É normal. O problema está lá no receptor, no radinho, que muitas vezes a antena não é suficiente. Eu me lembro daqueles rádios grandes, rádio Semp, enorme, aquela tremenda caixa de abelha. Fazia-se uma antena por cima da casa, na comunheira da casa, um fio descapelado, ou então um arame mesmo, de uma ponta a outra. Isso não faz muito tempo não, 18 anos atrás aí. Eu era criança de calça curta ainda. E ligava aquele negócio para poder pegar as ondas tropicais, ondas curtas, e assim por diante. Sempre dava problema no receptor. Então as promessas de Deus no emissor nunca vai ter problema, porque Deus jamais terá um problema sequer para cumprir uma promessa. A promessa sempre vai encontrar problemas no receptor. Pode ser que o receptor não esteja sintonizado, ou então com algum defeito de recepção, ou não entendeu muito bem como é a promessa. Então toda promessa tem os dois lados, emissor e receptor. Então se você ainda não está vivendo as promessas, eu quero te dizer que dê uma olhadinha no seu rádio. Quem sabe não está conseguindo captar aquilo que está sendo emitido desde o trono de Deus para a sua vida. Outro sim, quando Paulo fala que Deus é Deus de promessa, é interessante que ele não diz que Deus é Deus de uma só promessa. Ele disse todas as promessas. Então Deus, ele tem diversidade em suas promessas. E isso é muito bom, porque primeiro, a promessa que Deus fez para mim, não vai repetir para você. A sua é especial e única. Porque Deus não nos trata como uma banca de laranja onde há muitas laranjas. Deus nos trata de uma forma individual. Então a promessa para mim é para mim. A promessa para você é para você. E Deus não repite promessa. A que é sua, a que é dele, e cada um de nós precisamos entender esta promessa. Deus só trabalha com o homem através de promessa. É a base que Deus trabalha. Ele gosta de trabalhar assim. E quando você começa a conhecer a Deus, você vai entender que Ele tem um grande amor
em trabalhar com a tua vida à base de promessas. Então tem promessas de curto alcance, que é aquela promessa que ele promete agora e se cumpre durante a semana que vem. Agora tem aquelas promessas que são promessas de meio período de alcance. Ou pode ser que aconteça em 6 meses, 1 ano, 5 anos, ou coisa dessa natureza. E existe promessas de longo alcance, que é aquela promessa que, quem sabe, quando você estiver virando o cabo da boa esperança, ela aconteça na sua vida. Ou até promessas que você já partiu dessa para os céus, e elas então acontecem aqui com a sua geração, ou com os seus herdeiros. Então Deus trabalha desta forma, é a forma que Ele trabalha, e é bom. O grande dilema para o receptor da promessa está no fato, crer ou não crer. Quando Deus faz uma promessa, ou você crê, ou você deixa de crer. Eu me recordo que eu estava na igreja, havia recebido a Jesus como Salvador, fazia 45 dias. E numa manhã de consagração, nós estávamos orando, e Deus então me disse estas palavras: te levarei para muitos lugares, farei de você um pregador da minha palavra. E eu estava recebendo aquela palavra de promessa. Pensa num sujeito incrédulo, porque eu estava numa situação, mas muito difícil. Eu já disse aos senhores, eu vou dizer mais uma vez, para que, quem sabe, sirva de edificação para alguém. Eu tinha de 18 para 19 anos, estava desempregado, morávamos numa favelinha ali na cidade de Limeira, na beira do Ribeirão Tatu, uma casinha, um barraco feito de costaneira de madeira e chapada de barro por dentro e por fora. Eu não tinha 2 camisas e nem 2 calças, e também não tinha um par de sapato. Foi assim que eu cheguei a Cristo. Ou Jesus me socorria ou eu morria. Ele caprichou, ele fez motor, lata e pintura, melhorou bastante. Mas se você me conhecesse há 40 anos atrás, você fazia o nome do pai pensando ser uma assombração. E o bichinho era feio. Com a ajuda da Francisca e de Deus, eu cheguei onde cheguei, né? Melhorou bastante, né, meu amor? Tem mulher que tem uma fé que eu vou dizer, viu? E a minha tinha fé. Quando ela viu, disse: não, eu ajeito esse camarada. O solteiro vai dando glória. E naquela manhã de consagração, eu digo a vocês, a minha mãe lavava a minha calça e a minha camisa, e eu ficava enrolado numa toalha, esperando secar, para vestir e ir para o culto. E naquela manhã de consagração, Deus falou: vou te levar para muitos lugares, muitos países, vou fazer de você um pregador do meu evangelho. E eu, debaixo daquela mão, eu dizia: Jesus, ou o senhor é meio atrapalhado, ou o senhor tem poder mesmo para fazer tudo isso. Eu não tenho nem calça, nem camisa e nem sapato. Ele disse: te darei calça, darei camisa, darei sapato. Isso foi imediato. Te darei uma família. E eu só posso dizer para você que a parte dele ele garantiu. Ele garantiu. O único país que eu não estive pregando aqui na América do Sul é a Bolívia. Então eu fico imaginando como é que Deus faz as coisas. Essas são aquelas promessas que estão no coração dele. E esta questão da promessa, você vai crer ou você não vai crer. O que determina o cumprimento dela é você entender na recepção da promessa e crer naquela palavra. E eu joguei a minha vida toda por aquela palavra. E eu estou aqui contando a você que se você crer, funciona. Que se você realmente atrever a crer no Deus de promessa, as coisas se tornam possíveis para você.
Ele pode ter feito uma promessa a você, de fazer de você um grande empresário, de abrir uma porta grande de um comércio para você, de fazer de você um músico, de fazer você um profissional liberal, mas de uma carreira estupenda. Assim é Deus. Para Ele tem promessas a montão para dar a cada um de nós. Agora, o que determina é receber esta promessa e crer na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Agora, todas as promessas de Deus, ela tem a sua confirmação por Cristo Jesus. Deus não faz nenhuma promessa a você fora de Jesus. Jesus tem que estar, porque é na mão de Jesus que Deus entregou todas as coisas, inclusive tudo aquilo que vai fazer na sua vida. Então a tua promessa passa por Cristo para chegar até você. Sem Cristo não há promessa. Sem Cristo não há como acender aquilo que Deus está determinado a te entregar. Então é por Cristo que passa todas as promessas. É por isso que ele disse aos discípulos: tudo que pedirdes em meu nome, eu os darei. É por Cristo. Todas as promessas de Deus têm como selo de garantia a Cristo Jesus. Você olha para Cristo e Cristo é a garantia dessa promessa. Por que Deus usa a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, para afiançar a tua fé, para demonstrar a você que Ele prometeu enviar um Salvador e Ele enviou esse Salvador. Então, se Ele cumpriu a palavra de enviar a Jesus Cristo como Salvador da tua vida, as demais promessas estão a caminho para serem cumpridas. Glória a Deus. A promessa não é para espectadores. Aliás, o que cansa Deus são os espectadores. Eu sei que você veio aqui não para assistir o culto. Você veio aqui para cultuar, é diferente. Uma pessoa que nunca entrou numa igreja cristã, pode ser que ele entrou pela primeira vez dizendo: vou lá assistir o culto. Então ele é um assistente de culto. Mas um cristão que já conhece a Deus, já entregou a sua vida para Cristo, ele não diz: eu vou lá assistir o culto. Ele diz: eu vou lá cultuar a Deus. Eu vou lá prestar o meu culto a Deus. E as promessas de Deus, elas não são para espectadores. Aliás, nós não somos espectadores de culto. Nós somos filhos de Deus, portadores de promessas. Há em nossa vida promessa. Não sei o tamanho da tua, mas eu tenho por certo que, se você não entendeu, há uma promessa perfeita, universal para você, que é a promessa de morar com Jesus na eternidade para todo sempre. E esta ninguém tira. Levante a tua mão. Ninguém tira. Aleluia. Essas promessas de Deus, elas não são para espectadores. Deus quer nos tirar do terreno de espectadores de promessas para o terreno de protagonistas. Como é que eu posso entender isso, pastor? Quem tem televisor em casa vai entender. Você pega o controle, senta no sofá e liga o televisor e fica lá, esperando do outro lado o quê? Os artistas fazer sei lá o que você gosta de assistir. Tem uns cristãos que eles não sabem fazer eleição de coisa boa para assistir. Assiste o programa do Ratinho. Não sei o que você anda assistindo, mas aquilo que envolve a sua vida influencia o seu caráter. Cuidado com aquilo que você assiste. Se você é um adepto às novelas da Rede Globo, você está morto. Se a sua esposa também te prepare, porque brevemente ela vai repetir o que a atriz está fazendo lá nos papéis que elas fazem. Aquilo que você come é o que você é. Aquilo que te influencia é aquilo que é o seu caráter. Então o espectador é aquele que senta no sofá, liga o televisor e está ali.
Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer. Se existe uma mentira tão grande que tem sido pregada e disseminada para toda esta nação e muitas outras, é que se você torcer pelo seu time, o jogador faz um gol. Pensa numa mentira besta. Então o camarada senta lá, liga o aparelho de televisão, um time que perde muito, o Corinthians, e ele fica lá torcendo, feito um doido. Vai e chuta e nada dá certo. É espectador. Quem são os protagonistas? É aqueles que estão lá no campo, correndo atrás da bola, chutando para um lado, chutando para o outro. Eles são os protagonistas. Você é apenas um espectador. A torcida que enche lá, sol de rachar mamoneira, às 4 da tarde, enche o estádio e com bandeira, e grita e salta. Eles não podem fazer nada. Fazem, muitos deles batem um no outro quando termina o jogo, mas determinar o resultado eles não conseguem. Eles são espectadores. Eles podem gritar, podem saltar, podem pular, isso não vai mudar o resultado. Eles são espectadores. Agora, o que é o protagonista? O protagonista é aquele que está envolvido no assunto. Então nós temos muita gente hoje na igreja que são espectadores de promessas. Como é um espectador de promessa? Ele senta no sofá e diz: Deus, estou esperando. Ó Deus, o Senhor prometeu. Ó Deus, sentado no sofá, jeitão assim do maestro, braço encruzado e só esperando acontecer. É um espectador. E hoje nós temos na igreja um amontoado de cristãos que são apenas espectadores de promessa. O espectador de promessa, ele nunca alcança aquilo que Deus tem para ele, porque não é este ambiente que Deus o quer. Deus quer levá-lo para um ambiente diferente, o ambiente do protagonismo. O que é que Deus quer fazer? Ele quer que você vista a camisa, calça a chuteira e entra no jogo. Entendeu? É isso que Deus quer fazer. Que você parta para cima. Deus prometeu e eu estou indo, eu estou andando, caminhando, vou em direção, é para mim. Eu não vou me contentar em ver os outros vivendo a promessa. Eu quero viver a promessa minha também. Espectadores e protagonistas, o que você é? Com todo respeito, olhe para o seu irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: você é espectador ou você é protagonista? É neste nível. Os meninos que estão tocando, começaram a tocar agora, são protagonistas. Quantos deles não sentaram ali e diziam: ah, como eu gostaria de tocar um instrumento. E o tempo passava, e tem muitos dos que estão sentados aí que um dia queria tocar um instrumento, e já estão com 119 anos e não conseguiram tocar. Por quê? Porque eles ficaram no eu queria. Se existe um hino que eu fico doente quando escuto, é aquele: eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera. Ou então aquele 115, eu quero trabalhar. Não sai do quero. Parece aquela a vizinha, né? Quero. Não sai do quero. Ou então eu quase. Um dia eu quase fiz a obra de Deus. Um dia eu quase comecei a tocar um violão. Um dia eu quase. Olha, as igrejas estão cheias de crentes frustrados com quase. Se existe uma coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um crente, é aquele do quase. Eu quase fui abençoado. Quem foi quase abençoado, não foi abençoado coisa nenhuma. Olha, eu quase recebi um dom espiritual, ou eu quase preguei uma mensagem, Deus quer tirar a gente desse patamar de vida, e Ele quer nos trazer para um lugar
do protagonismo, aonde eu e você podemos fazer. Claro que no começo você não vai acertar todas, você está começando. Já viram um menino tocar um instrumento? Ele começa a tocar esse instrumento, é uma dificuldade muito grande. O instrumento parece um monstro para ele. Ele olha para o instrumento tem boca, tem dente, quer morder ele. Ele diz, meu Deus do céu, que instrumento mais feio é esse? Vai acabar comigo. Mas ele toma o poder em si, de dizer, eu vou dominar esse sujeito. Já viu um domador de leão? Um domador de elefante? Então, meu querido, se você olhar para essas pessoas, eles um dia tiveram o mesmo medo, mas eles tiveram um atrevimento. Eles disseram, não, eu vou fazer ou morro tentando. E é por isso que se tornaram protagonistas. Primeiro mês foi muito difícil, eu tentei aprender a tocar violão uma época. Pelo amor de Deus, primeira semana, as cabeças dos meus dedos ficaram como se fosse cabeça de martelo. Doía tudo. E eu desisti. Pensa num homem frustrado. Hoje quando eu vejo alguém tocando um violão, eu digo, mas eu tive tudo. Só me faltou a coragem. Então, irmãos, Deus quer nos tirar deste estado de espectadores e levar-nos para um estado de protagonismo nas suas promessas. Envolver você nas promessas. Envolver você. Não fique sentado e esperando Deus fazer. Vai e faz. Tem aqueles rapazes que eles querem casar com a moça mais bonita da igreja, mas eles nunca dizem nada para ela. Fica só olhando e babando, ela passa. Tipo ventilador. Nunca diz nada a ela. Ela vai e casa com o outro que falou. E o outro era até feinho. E ele fica doente, mas meu Deus do céu, olha que sujeito feio que ela foi escolher. E eu aqui, mas ele nunca falou. Recebe. Protagonismo. Meu querido, as coisas não acontecem por acaso, não. Ou você luta por elas. Mas e se for para me lutar, não é promessa. Claro que é promessa. Você vai lutar. Mas quem vai te capacitar e quem vai trazer as coisas e fazer acontecer é o teu Deus. A promessa é de Deus. Deus é quem faz a promessa. Agora, quem ativa ela na nossa vida, vou te revelar. Depois desta revelação, você vai ter que entregar 20% de dízimo. Quem ativa a promessa na minha vida, pastor? Você. Você é quem ativa. Esse ativar da promessa é a coisa mais extraordinária. Como é que eu vou ativar essa promessa, pastor? Oh, meu querido irmão, eu vou andar em direção à promessa, eu vou viver cada dia esta promessa, eu vou começar a chamar a promessa pelo nome, eu vou tomar para mim esta promessa, e eu vou escrever na minha cabeça e na minha cara, esta promessa é minha. Deitar, levantar, tomar café da manhã, almoçar, jantar com essa promessa. Eu estou ativando essa promessa em direção à minha vida. E o hino final eu tenho a marca da promessa. Olha, meu querido, ativar a promessa sou eu. Há um agente poderoso que ativa essa promessa. A promessa não é para fracos. Mas fracos como, pastor? Sim, não existe aquelas pessoas que, se Deus fizer, se Deus fizer. Nós somos muitos daqueles de jogarmos a responsabilidade que é nossa para as costas de Deus. Se Deus quiser.
Irmão, o senhor vai no culto hoje? Se Deus quiser. Será que Deus não quer que ele venha ao culto? Ah, mas se Deus quiser vai dar certo. Deus quer que dê tudo certo na sua vida. É o propósito dele. E por que não dá, pastor? Emissor, receptor. Se a sua promessa está no lado esquerdo, não, vamos trocar. Se a sua promessa está do lado direito, você vai procurar em outro lugar. Você tem que ser um facilitador para que as promessas aconteçam. E como é que eu me torno um facilitador? Andando em direção da promessa, orando pela promessa, investindo na promessa. O maior responsável de fazer a promessa se cumprir na sua vida é você. Porque Deus, a parte dele, ele jamais vai falhar. Você já viu Deus falhar alguma vez? O dia que Deus falhar, ele não serve para ser Deus. Deus não falha. Deus não se arrepende. Ele disse: fiz uma promessa muito grande para esse sujeito, não vou dar conta de cumprir. Não, meu filho, Deus é Deus grande. Amém? Então as promessas dele também é do mesmo nível. Se Deus é grande, as promessas dele vai ser no mesmo patamar. Se você tem e serve um Deus grande, então procure fazer algo grande. Porque bicicleta enferrujada é fácil de conseguir. Mas quando você crê num Deus grande, você já começa a sonhar com BMW. Entendeu o que eu estou te dizendo? Então, se você é um homem, uma mulher que crê num Deus de promessa, e esse Deus é grande, por favor, não se contente com as migalhas. Jesus já disse: o pão é para os filhos, as migalhas são para os estrangeiros. E tem muita gente se contentando só com as migalhas, e enquanto outros estão comendo o pão. Você está aí ainda? Diga: eu estou aqui. Está com vontade de ir embora, né? Já vai terminar. Terminando a introdução, peça a alguém que não toque o violão e não toque nada. Há duas questões importantes sobre a promessa. Primeiro, Deus promete, Ele faz a promessa. Agora eu decido se aceito ou se rejeito. Eu decido. Ó, meu filho, eu tenho para você a maior empresa na cidade de Araçatuba. Eu não quero, senhor. Estou satisfeito aqui com a minha venda de cachorro quente. Meu servo, tem para você uma multiloja de material de construção. Não, senhor, de servente pedreiro eu estou contente. Meu filho, eu tenho para você uma carreira na medicina. Não, senhor, para que se eu preocupar com isso? Meu pai me ensina a ser pedreiro e já está tudo bom. Eu decido se eu aceito. E se Deus fizer uma promessa a você, meu querido, ou se já fez, a primeira coisa que você tem que fazer é agarrar com unhas e dentes. Quando você agarra a primeira promessa, Deus se alegra e diz: Ele gostou, então tem uma segunda. Aí você agarra a segunda e diz: Ele gostou de novo, tem uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta. E enquanto você vai vivendo a promessa dele fluindo na sua vida cada dia. Cada dia, cada momento. Então, quando você ouvir uma promessa, por favor, decida em aceitar. Quais são os ativadores da promessa? Apenas dois. Primeiro, a fé. A fé. A promessa está aí. Por exemplo, se de repente, apaga essa luz aqui.
Ele vai apagar a luz ali. Você vai ver uma coisa interessante. Ele apagou a luz. Sim ou não? A luz está ali, sim ou não? Mas o que a luz está? A luz está? A luz está? A luz está ali. O fluido elétrico está chegando até no interruptor. Porém a luz está o quê? Apagada. A promessa na sua vida está assim. Assim. Você tem, mas está assim. E aí, pastor, o que eu vou fazer agora? Não, a luz está apagada. A promessa está apagada, sem vida. E a sua vida entrou 2019, 2020, 2021, já vem 2000. Eu vou dizer para você, viu, irmão? Vira o calendário. Virar calendário não faz milagre, não. Ai, 2022 será o ano da bênção. Não adianta. Se você não foi bênção em 2021, vai continuar tudo igual em 2022. Os dias das semanas não fazem milagre. Não, eles são iguais. Acende a luz, meu filho. Aí o que acontece? Você creu. O que aconteceu? É isto. Ativou a promessa. Deu vida para aquilo. Todos nós temos uma promessa dentro de nós. Nós a deixamos ou apagada como a lâmpada, ou nós ativamos pela fé para que ela acenda. É isso que o Espírito de Deus está dizendo a você e a mim. Ative a fé, porque ao ativar a fé, a promessa começa a funcionar. Ativar essa fé. E como é que eu ativo a fé para a promessa? Respondendo positivamente. Não é pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deu errado. Pensamento positivo. Não. Ativar a fé. Todo aquele que ativa a fé, ele começa a se movimentar. Ele começa a se movimentar em direção da promessa. A fé te move. Te move. Não importa quantos quilos você tenha, ela te move. Tira você do seu estado de inércia e te coloca num estado de: e aí, meu filho, vamos andar ou não vamos andar? A fé dá disposição a você para atender aquilo que foi prometido. Dá disposição. Todas as obras de Deus foram feitas com pessoas que tinham disposição para fazer. É mais fácil ressuscitar um morto do que animar um desanimado. Você já viu uma pessoa desanimada? Será? Acho que não, hein? Nunca deu certo para mim. Nunca consegui nada. Por que será que as pessoas são assim? Eu acredito que você não é assim. Alguma coisa tem dado certo para você. Você deve ter acertado pelo menos um toco pelo caminho, mas não é possível, você tem que ter acertado alguma coisa. A fé te leva a responder. Dá disposição para você. Dá coragem para você. Coragem. Homem de fé, mulher de fé, são pessoas de coragem. De coragem. Sansão era um homem de coragem. Um leão saiu em direção a ele, ele agarrou e rasgou o leão como se rasgasse um cabrito. Davi era um menino de coragem. No campo de batalha, ele disse: eu vou lá e lutar com esse homem, pronto.
Noé era um homem de coragem, 100 anos fabricando uma arca, num lugar que nunca choveu. São homens de coragem. A fé te dá essa coragem. Então, meu amigo, se você não tem coragem de dizer para ela, esta noite o Espírito de Deus, Ele há de te dar coragem. Você vai olhar nos olhos dela e vai dizer: promessas tenho. Outro sim. A fé te leva a contemplar por antecipação aquilo que foi prometido. Por antecipação. Foi prometido, você já contempla, você vê. Você vê. Esse Deus, Ele é um Deus que Ele imprime na nossa alma aquilo que vai acontecer na nossa vida. Claro que não é nos seus mínimos detalhes, mas em um panorama geral Ele mostra a você o que vai acontecer. Porque a fé te leva a essa antecipação. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, versículos 10, que Abraão via a cidade cujo fundamento e arquiteto é Deus. Ele via lá na frente. É por isso que Moisés, quando sai do Egito, ele sai vendo o invisível, olhando mais além, indo mais além. A fé faz isso com você, antecipa. Então deixe que a fé ative no seu coração esta promessa e comece a ver as coisas que Deus irá fazer e realizar com você. Aleluia. E a fé te leva a tomar posse do milagre. Se é milagre, com Deus o negócio é milagre. Ela te leva a tomar posse. Ela te leva, você toma posse. Deus trocou os nomes de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Olha o milagre. Em uma ele acrescenta uma letra e um tio, e no outro ele diminui um i. Só essas duas questões, eles começaram a chamar a promessa, a tomar conta deles, tomar conta do milagre. E quando a velhinha tinha 90 anos e Abraão tinha 100, quando todo mundo dizia impossível, ele tinha 75 anos quando Deus chamou, e já fazia 14 anos que Deus tinha feito a promessa. E quando todos estavam dizendo, eu posso ver Abraão andando na rua da cidade dizendo, rapaz, não vejo a hora de escutar o choro de criança nova lá em casa. O pessoal olhava para ele, e aí, vai vir algum parente seu? Ismael vai casar? Não, Deus me fez uma promessa, diz que eu vou ter um filho com a Sara. Sara! Aquela velhinha de 90 anos? Não, vocês estão doidos. Todo que passa de 80, 90, o pessoal já diz que fica meio gaga. Vocês devem estar assim. Não, Deus já deu até o nome do menino. Que nome? Isaac. Como assim Isaac? Riso? Meu filho vai chamar Riso. Por que vai chamar Riso? Porque você não está acreditando. E no dia que Sara aparecer na porta da tenda com o Isaac, todos vão rir. Eu vou rir, Sara vai rir, você vai rir, os céus vai rir, o inferno entristece. O inferno não quer você dentro da promessa. O inferno quer você num posicionamento neutro. Mas o Espírito de Deus disse, eu quero você vivendo o milagre. Eu quero você tomando posse do milagre. Eu quero ver você vivendo aquilo que eu tenho prometido para a tua vida. Segundo ativador de promessa, primeiro a fé. Segunda, a obediência. A obediência. Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Este é o alfabeto do cristão.
obedecer. Quando eu não obedeço, eu saio fora do raio da promessa. Abraão desceu ao Egito, teve problemas. Depois desceu lá entre os hititas e também teve problema. E todas as vezes ele precisou voltar para dentro do raio da promessa. Obedecer. Quando ele pisou fora também com o problema de Agar, ele teve problemas. Mas quando ele volta para dentro do raio da promessa, ele está em estado de obediência. Obedecer a Deus. Obedecer a sua palavra. Obedecer os seus princípios. Os princípios que você quebra são os princípios que te quebrarão. É como um bumerangue, você lança e ele volta. Então mantenha os princípios. E quando eu quebro esses princípios, eu atraso a marcha da promessa. Eu volto atrás, eu retraso. Por quê? Porque Deus trabalha desta forma comigo e com você. Obedece. E a Bíblia diz: se Abraão obedeceu. A obediência é a chave que gira a porta dos acontecimentos espirituais. Obediência. Mas o que eu tenho que obedecer, pastor? Obedeça a Deus. Tenha temor de Deus no coração. Viva a palavra de Deus, se esforce. Se tem algum pecado na vida, coloca para fora, põe para fora este esqueleto do teu armário. Joga para bem longe e começa a viver dentro do raio da promessa. Até que ponto eu estou disposto a obedecer? Deus fez umas provas de obediência com Abraão que foram tremendo. E uma delas foi oferecer Isaque. E Abraão sobe o Moriá, e lá no alto do Moriá, ele amarra Isaque, o filho da promessa, coloca lenha no altar e coloca o filho. E antes de matar, diz: meu filho, eu vou te degolar. Pai, o senhor vai fazer isso? Vou. Deus me pediu. E quando ele levanta o cutelo o anjo brada: Abraão, Abraão, não faça tal, porque agora sei que tu temes a mim. Até que ponto estou disposto a obedecer? E quando eu obedeço, os benefícios acontecem. Os benefícios acontecem. Para quem não é nem casado, Deus arranca da sua frente até aquela que vai lhe causar problema, ou aquele. Hoje nós temos uma montanha de crentes reclamando da esposa ou do esposo. Porque, pastor, na minha incredulidade, no meu desvio, no meu problema, e agora tu, Daniel e Daniela, vai até o fim. Quando eu saio fora deste estado de obediência, eu corro riscos tremendos. Mas Deus, Ele quer que eu ande com o GPS dele em obediência. E Ele faz isso por mim, para o meu benefício. Como posso ativar essa promessa, pastor? Fé. E o que mais, pastor? Obediência. Pegue com uma mão a fé e com a outra mão a obediência, e vá, meu querido. Vá em direção daquilo que Deus tem para você. Há muitas coisas. Deus precisa de homens e de mulheres nesta sociedade que trabalhem lá por dentro. Quantos médicos que salvaram vidas nos hospitais nesta pandemia por serem cristãos, e na hora, sem saber o que fazia, a única coisa que fazia era orar e pedir a Deus: Deus, entra com providência.
E Deus entrou com providência e pessoas foram salvas. Quantos professores que precisam ser incluídos no ensino público para levar essa geração a um conhecimento de Deus. Essas promessas estão aí na tua vida, e não é tempo de você ficar no estado de espectador, mas sair para o estado de protagonista para fazer alguma coisa. Para fazer. E eu me lembro, meu querido, e aqui vou encerrar, ano de 1994, 95. Eu estava em Brasília, no estádio, é um coliseu coberto, do Cerejinha. O pastor tinha me convidado para pregar no congresso de jovens, esse congresso da UMADEB de Brasília. E eu fui para lá. Eu pensava, é mais um congresso de uma congregação, e maravilha, e pensa pura. Cheguei lá, que vou para o culto, aquilo estava abarrotado de pessoas. Eu tremi. E eu me lembro que quando o irmão terminou de cantar, subo o monte da oração, aí o pastor Orcival disse, agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Aparecido. Quando eu levantei para caminhar até o púlpito, aquela voz do Espírito Santo veio mansa dentro de mim e disse, lembra da promessa? Lembra da promessa? Fique em pé, por favor. Ativadores de promessa, fé e obediência. Quem sabe você diz, pastor, a minha fé está apagada. Eu estou terminando este ano. Olha que eu vou dizer uma coisa, nem paguei a conta de luz. A minha vida está numa situação difícil. Este ano desobedeci muitas vezes a Deus. Quebrei tudo, saí fora, voltei. As promessas de Deus são dadas sem arrependimento. O Espírito de Deus diz a você e a mim, Deus não mudou uma vírgula daquilo que Ele prometeu. Ele ainda continua te esperando. Vai depender somente de você. Pastor, será que é possível ativar a minha fé nesta noite? Esta é a noite. O Espírito de Deus está aqui entre nós. E fará reviver tudo aquilo que você já viveu um dia com Deus. Aleluia. Você tem a marca da promessa. Você tem. Deus não retirou de você. Deus não te abandonou e te deixou. Deus não desistiu de você. Ele ainda continua o mesmo Deus, dizendo, basta Ele voltar para a rota certa, e nós vamos continuar. Oh, glória a Deus. Ele vai ativar na sua vida nesta noite o fogo da fé. Vai tocar neste coração que quem sabe já não sente absolutamente mais nada. Vai mudar esse panorama. A sua vida fará diferença.